Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária. Compassiva porque tem simpatia pela humanidade, solidária porque acredita na interdependência humana. Estamos aqui de volta com o Carcará, o podcast que rico não ouve. E antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês. Vem aqui, Vivi, vocês vão saber quem é a autora dessa frase. O podcast que rico não ouve é a nossa Vivi Montes. Ela tá descalça, tá sem sapato. Mas não parece sapato dela. Tá descalça. Também a esposa do meu querido Edmundo Raspante, que tá aqui. O Carcará hoje recebe um amigo muito querido meu, do Edmundo, colega de trabalho do Edmundo, Nélio Domingues, que eu conheci na noite. Quando eu tocava na noite ainda, isso. E o Nelinho frequentava os botecos. Muito Sim. Prazer, Nelinho. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, meu querido. Obrigado eu, por vocês terem me convidado. Bem, de médico para médico. Nélio, como é que começou a sua saga de curador dos povos? Como é que foi isso? Ô, louco, cara. Na verdade, bicho, isso começou faz muito tempo, né? E a gente que estudou junto, né? Você um pouquinho antes, eu um pouquinho depois, só para falar que você é mais velho, né? Apesar do cabelo, né? E a gente estudou lá na Faculdade de Medicina aqui da USP, no HC, e a gente teve o privilégio de conviver com um professor muito bom, que foi o professor Paulo Franco, a gente estava falando dele aqui hoje, né? Paulo Franco, um humanista maravilhoso, uma pessoa de extrema inteligência, e a gente, assim, novinho, né? Com vontade de estudar, com vontade de descobrir, inicialmente assim com um apego muito grande à ciência, né? Quando a gente encontra essas pessoas como Paulo Franco na vida da gente, e a gente vai vendo as pessoas vivendo por aí, na época o HC, pré-SUS na nossa época, né? Era assim, tem convênio ou não tem convênio? É indigente? Você lembra disso? Ou é assim, uma pesquisa, né? Vai participar de alguma pesquisa? Era assim, cara. E Fundo Rural, né? Lembra? Fundo Rural tinha direito ao HC, mas o pessoal que tinha o INSS, o INPS não tinha. Então essas coisas todas entravam lá. Cara, explica isso. No pré-SUS. Por que não? É o pré-SUS, é o pré-SUS. E quem tinha direito? Só quem tinha isso? Era um hospital público, né? E quem tinha direito era quem não tinha nada. E o nada significava não ter o INPS. Então eram as pessoas que não tinham contrato de trabalho, eram as pessoas que não tinha convênio naquela época, estava começando, né? Não tinha um registro. Não tinha registro, né? E era assim, mais ou menos. Aí chegou o SUDES. Antes do SUS. É mesmo? Que era Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Isso tudo começou com a reforma sanitária, né? E a reforma sanitária foi dando um pouco a cara para os gestores daquela época, né? Então são coisas que, assim, era um trabalho hercúleo, né? Porque os gestores da época eram gestores que estavam entremeados pela ditadura, né? Entremeados pelo governo militar, o começo da Nova República, que nem sempre eram partidos de esquerda, né? Não eram, né? E assim, MDB e Arena, lembra disso? Né? Sim, então essas coisas todas aí, o pessoal da universidade, juntos com já o Fiocruz, eu acredito, naquela época, né? E o pessoal todo militante da saúde pública, militantes de esquerda, conseguiram fazer a coisa acontecer mesmo nas mãos das pessoas que não eram de partidos de esquerda, nas gestões, né? Isso acontecia lá. E na nossa vida, né, Edmundo, a gente, assim, começou a gostar muito da ciência, mas ao ver tudo isso acontecer e a dificuldade que as pessoas tinham de ir ao HC, né? O Brasil inteiro ia para o HC, o Brasil inteiro. E a gente tinha que olhar para tudo isso. Então, ao mesmo tempo, além da oportunidade que a gente tinha de ver muitas pessoas, e muitos casos mais difíceis, que era o que o pessoal estava mais até interessado, inclusive, a gente tinha alguns docentes que estavam interessados em cuidar de pessoas e do maior número de problemas que as pessoas tinham, e dos problemas mais corriqueiros. Paulo Franco era um desses, Departamento de Pediatria pensava Paulo assim. Franco é o Franco que está aqui? Não, é o Paulo Franco que está aposentado agora, que tem 81 anos. Tem dois Paulo Franco, né? Tem um Paulo Franco que mexe com oncologia, não tem? Tem. Né? E o Paulo Benedito Franco, que é o professor lá da Faculdade de Medicina, agora aposentado.
E ele com essa verve humanística, né, bem espiritualista também, né? E a gente olhando o pessoal, assim, a gente foi começando a perceber o seguinte, eu no caso, né, e muita gente também na minha época, que a questão da ciência, ela era muito importante, mas o que era mais importante é você cuidar das pessoas. E você cuidava das pessoas com a ciência perto de você. Eu fico lembrando demais do professor da Unicamp, também aposentado, professor Emerson Elias Merri, que é companheiro do Gastão Wagner de Souza Campos, que participou do primeiro governo Lula em 2003. E esse Emerson Merri falava pra gente o seguinte, assim, né? O sujeito amoroso é o que prevalece e que toma conta do sujeito epistêmico. Então, assim, depois de 25 anos, 30 anos que eu ouvi essa frase numa defesa de tese na Escola de Enfermagem da USP, da Silvia Matumoto e da Sinira Fortuna, com quem aprendi muita coisa, esse Emerson Merri solta essa, cara. Então, assim, a gente ficou sabendo então que a gente estava do lado certo, né? Eu posso Porque, assim, resumir isso como o afeto sobrepõe a ciência? O afeto não dá para sobrepor, mas o afeto comanda. Ele não se sobrepõe, porque as técnicas, né, da ciência, o estudo epistemológico, ele é muito importante para que você faça a coisa certa e com qualidade, né? Mas você tem que ter vontade para fazer isso. E essa vontade, que nos remete ao campo da filosofia e da ética, né, ela é aquilo que é a base do caráter de cada um, né? Então a gente fica olhando para isso, uma razão quase que psicanalítica mesmo, né? De olhar para o sujeito enquanto cuidador, né? E escolher a profissão que escolhe. Descobri então, cara, que eu gostava mais de gente do que da própria medicina. Você me permite um parênteses? Só para gente, para quem está nos escutando, você falou em epistemologia, sujeito epistemológico. Isso não é todo mundo que tem acesso, né? Então a epistemologia é uma teoria do conhecimento, ou uma forma de pensar de determinado lugar ou de um tempo, tá? Só para ficar claro para quem está nos vendo. Boa. É o sujeito conhecimento e o sujeito amoroso, que é perfeitamente compreensível, né? Bom, então nessa história toda, cara, eu trabalhando como nefrologista pediátrico até 92, em dezembro de 92, fui chamado, né, pelo pessoal da Secretaria da Saúde, que estava compondo a Secretaria da Saúde do novo governo, em 93, né, governo do PT, para participar da Secretaria da Saúde, né? Na verdade, quem me chamou mesmo foi a Maria do Carmo, que hoje é professora, minha comadre, que é professora lá na universidade, na USP, no Departamento de Medicina Social. Catiabava, isso mesmo. Maria do Carmo, Catiabava. E aí, nessa história, começando aí a se encontrar com a prefeitura, com a turma do HC, tentando fazer uma coisa bem legal, inicialmente o Dr. Juan, depois o Dr. Raia, né? As gestões foram mudando, né? E o pessoal ficou assim, vamos continuar a mexer com isso. Eu inicialmente assumi cargo de chefia de divisão médica, né? Super difícil. Plantões, que sempre faltava gente. E depois aí acabei indo para um lugar mais legal, que foi a questão da gestão da atenção básica, participando das propostas de acolhimento, especialmente no começo dos anos 2000, né? Equipes de acolhimento, e que iriam amparar as equipes de atenção primária antes mesmo da implantação da estratégia saúde da família. E nessa história toda, comecei a fazer tudo isso até 2011. 2011 estava lá na Secretaria da Saúde cuidando dessa parte. E o Estênio José Miranda. Está em Miranda Corrêa. Ex-secretário. Ex-secretário da Saúde. Ele chegou assim, olha, o pessoal do MST e do MLST, pessoal do assentamento, fará uma visita. Fará uma visita para a gente aqui, e aí depois eles vão até a prefeita, a Darcy Vera, conversar com ela, porque ela iria recebê-los, né? Você não vai comigo? Eu falei, vai, mas é lógico que eu vou. Fui eu,
o Júlio, que é homeopata, Áurea Moretti, né? Grande Áurea Moretti, presente. Presente. E a Maria Lúcia, 2 enfermeiras, 2 médicos, descemos junto com o Estênio a pé até o Palácio Rio Branco para conversar com o pessoal. Teve um entrevero lá, porque a Darcy Vera não ia recebê-los, ia desmarcar a reunião através de alguns e-mails, mas assim, quem vai receber o e-mail lá na roça, velho? Naquela época era difícil, hoje já recebe. Né? E os caras estavam lá, né? A Áurea Moretti pediu café para 150 pessoas, botou lá dentro e chamou o pessoal da gestão, que apareceu por lá para dar um oi, né? Lá da prefeitura, e depois ficamos com o Estênio. Com o Estênio, nós ficamos com os diretores dos distritos, conversando com 150 pessoas. Né? Moradores Moradores lá do assentamento. Eles queriam uma unidade de saúde. E a unidade de saúde ia ficar difícil, porque a unidade de saúde você tem que participar das comissões municipais, do Conselho Municipal, e tem que participar também da Conferência Municipal de Saúde, aliás, que vai ter no final do mês agora. Teve uma pré-conferência agora. Teve uma pré-conferência agora, né? Eu não estava aqui, estava de férias, estou de férias ainda. E aí, cara, nesse dia foi muito legal, porque esse dia mudou minha vida. O Estênio conversando, falei, não tem jeito de fazer uma unidade de saúde agora, mas nós precisamos planejar isso, vamos planejar para os próximos anos. Falei, mas a gente já está assim, já faz um tempo, desde 2003 até 2011. 2003 foi o acampamento, né? Uhum. E 2011 já estava o assentamento, porque o Lula assinou, né, o posse da terra para o INCRA em 2007. O assentamento que o Nélio está falando aqui é o assentamento Mário Lago, que foi uma desapropriação da Fazenda da Barra. Exatamente. Na década de 90. Isso. Na verdade, é o assentamento Mário Lago, uma parte expressiva de lá, sob os cuidados e orientação do MST, o maior movimento social do mundo, segundo Boaventura de Souza Santos, o português. Uhum. Né? E também tem outras partes que são independentes e uma outra ligada ao MLST, que é o assentamento Mário Lago, MST, assentamento Santo Dias da Silva, MLST, e 2 independentes, o Índio Galdino e a Luísa Marim. Sempre nomes de ponta, né, na história do nosso país aqui. Bom, e nesse dia, o Estênio disse que precisamos participar, então, da próxima Conferência Municipal de Saúde. Na hora o pessoal perguntou, o engajamento faz essa pergunta, né? Mas será que alguma equipe, alguns profissionais não podem cuidar da gente, mesmo sem unidade de saúde? A gente empresta as nossas casas, a gente empresta os nossos lotes, a gente empresta os nossos centros comunitários. Nós temos centros comunitários lá, tem até boteco. O Estênio falou assim, uai, pode ser, mas vai ser muito difícil porque nós vamos ter que perguntar para a rede quem é que vai para lá. Nós não temos jeito, nem carro para levar o pessoal para lá. Deu uns 30 segundos assim e eu levantei a minha mão assim, falei assim, eu quero ir. O Júlio também, eu quero. A Áurea Moretti falou, eu também vou. E a Maria Lúcia também falou, eu também vou. Então você tinha 2 médicos e 2 enfermeiras. Já dá para começar um pouquinho. Ia continuar suas atividades na secretaria, mas que metade do tempo ia ficar lá no assentamento. Mas quantos dias por semana? Não. Quantos dias por semana? Tem que ser todo dia, pô. Todo dia. Pô, mas é longe. É longe, tudo bem. Quase que eu falei a palavrão. Fica à vontade. Foda-se. E aí nessa história fomos nós. Cara, eu estava com Astra na época, com 50 mil quilômetros, e eu com 50 anos. Hoje eu estou com 61, quase 62, né? Então são quase 12 anos que nós estamos lá. E aí na primeira semana meu Astra perdeu o escapamento. Eu falei, acho que o negócio vai ser duro. Vai ser duro. Mas foi legal. Troquei de carro, comprei um SX4 velho da Suzuki. E fui. Aí resolveu metade do problema. Gastão demais, nossa senhora, gastão demais. E aí resolveu o problema e começamos aí. Aí
Nós fomos, na verdade, essa reunião se deu em março, e até planejar tudo direitinho, a gente começou aí em outubro. Então agora março faz 12 anos da reunião, e outubro vai ser 12 anos que a gente está lá, e constituímos então a equipe Mambembe de Saúde da Família do Campo, do assentamento da Barra, Dr. Luiz Carlos Raia. Mambembe, Sem lugar. Mambembe no sentido de Mambembe circula- cigano, debaixo da ponte cantando. Né? Como diz o Chico Buarque, cara. Né? E assim, a gente assumia assim, entrava com o carro na casa de alguma pessoa, e as pessoas já sabiam que a gente estava indo lá, então fazia aquela fila. A dona Aí Vilma pessoa- me contou isso. Dona Vilma te contou Me isso? contou que você atendia lá na varanda dela. Na casa- varanda dela, a Dona Vilma, um beijo pra Dona Vilma, que delícia. E depois foi disso, você prestou para as outras comunidades também. Como assim? Porque são 4. Ah, não, para todo mundo. Sim. Então, hoje, você sabe como é que se constitui aquele território? Hoje tem cerca de 3.200 pessoas. E eu só consigo dizer isso para você por causa do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Esses caras são fantásticos, né? São homens e mulheres assim de brio, engajamento, né? E que não conseguimos mais trabalhar sem eles, né? E a gente precisava de 6 para cada equipe. A gente tem uma equipe, hoje nós temos 8. 2 se aposentaram e uma faleceu. Faleceu o Covid, por causa do Covid. E ela, a Maria das Dores, empresta hoje para a gente o seu nome para um coletivo de saúde mental que a gente faz às sextas-feiras, que é o coletivo Maria das Dores. Com a participação da Fernanda, que é psicóloga do CAPES 3, toda sexta ela vai. A Sara, que é estudante da Filô, né, toda sexta ela vai. E a professora Laura, esposa do Dário, lá da Sei. secretaria, lá da secretaria não, Da Câmara. da Câmara, isso, esposa do Dário, da Câmara, mãe do Bento, né, e que leva os estudantes lá toda sexta-feira para a gente, sexta-feira cedo a gente atende as pessoas e depois da tarde a gente discute os casos. O que você acha do SUS? Depois de toda essa manobra radical que você fez na sua vida profissional. Ah, cara, Neninha, aproveita Eu na pergunta dele, sim. explica o que é o SUS também. tá. O SUS é um sistema único de saúde que tem 3 pressupostos importantes: a integralidade, a universalidade e a equidade. A integralidade é um conceito super bacana, pessoal. A integralidade ela se faz assim: cada célula conversa com a outra célula de um sistema. E são vários sistemas que temos nós no nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, a integralidade ela nos define como um e o outro. Então, como sujeitos, já com mente, né, com sujeitos vivos, homo sapiens, um se interrelaciona com o outro. Então, a integralidade mexe com isso. E a integralidade mexe com a questão das coisas que se faz com relação às políticas de saúde, até o pessoal chama que o pessoal da saúde é muito intrometido. Porque o pessoal da saúde, especialmente da atenção primária, eles influenciam e vão visitar e conversam lá no setor educação, lá no setor do SUAS, né, que é o setor das assistentes sociais, do sistema de assistência social, né, e também conversa com setores da segurança. O SUS é o Conversa- SUS da assistência É o SUS social. da assistência social. Então, essa integralidade é você juntar tudo isso de uma célula, cara. Você vai até o serviço social e a educação, né? E a comunidade, porque a medicina de família é medicina de família e comunidade. Essa especialidade tem esse nome. Então, isso garante a integralidade da coisa. É como se fosse uma grande maçaroca. Lógico, sem perder as questões da singularidade, que é múltipla, né? Enfim, somos diferentes, sempre seremos diferentes, mas tem um outro pressuposto aí, que é a equidade, que você precisa realmente cuidar diferente daqueles que são diferentes.
Cuidar diferente daqueles que precisam mais. Cuidar de uma forma diferente, cuidar mais daqueles que precisam mais. Então essa é a equidade, que é o terceiro pressuposto. Então fui para o 1, fui para o 3 e vou para o 2 agora. O 2 é a universalidade. A universalidade é a questão de você transformar o particular em público. É universal, é para todos, sem distinção de nada. Ele é universal. O SUS não é para pobre. O SUS é para todo mundo. Por isso que a gente quer que o SUS prevaleça sobre qualquer questão de convênios ou questão privada, tá certo? De jeitos de se praticar a profissões da saúde. E tem rico que acha que não precisa do SUS, né? Pois é, mas ele trabalha já com isso, porque toma vacina. Ele vai comer no restaurante. Mas só para o Edmundo tinha perguntado, o que você acha do SUS hoje? O SUS hoje, especialmente em Ribeirão, é uma coisa maravilhosa. Na época do Estênio, 2013, teve um índice de avaliação do SUS das cidades de todos os portes. As cidades menores do estado de São Paulo ganharam boas notas. Até 8 e pouco, né? Ia de 0 a 10. Mas as grandes cidades com mais de 500 mil habitantes, perdão, né? Essas cidades tinham notas um pouco baixas, mais baixas. Mas porque eram cidades muito numerosas, com mais de 500 mil habitantes. Quem é que cuida de um lugar desse? Vai cuidar de uma Campinas, por exemplo, né? Vai cuidar de Ribeirão, vai cuidar de São Paulo. Cara, que loucura. Dessas cidades todas, nessa época, em 2013, Ribeirão Preto pegou o 3º lugar do Brasil. Ela só perdeu de Vitória, ela só perdeu de Curitiba. Vitória foi o 1º lugar. Curitiba e depois nós. Sabe qual foi a nota de Vitória, que foi o 1º lugar? 6,98. Curitiba 6,97, nós 6,96. E de SUS, o negócio. 6, pô, não chegou nem 7. Por que não chegou nem 7? Porque é uma coisa estrutural, e essa coisa estrutural é uma... Putz, estamos todo mundo falando de coisas estruturais, né? Até o racismo estrutural, né? Claro. Bom, então assim, a questão estrutural é que ela pode ser muito boa, mas ela pode não ser top 10. Porque falta uma essência. E essa essência é a essência do sujeito amoroso, eu estou achando. Entendeu? Entendi. Tá? Então assim, quando você está numa cidadezinha pequenininha e você conversa direto com as pessoas, pô, você tem nota 8,5, 9, quase 10 e não tem tanta estrutura. Então aí a gente começa a pensar no conceito de atenção primária, que é uma questão que eles falam assim, a tecnologia da atenção primária é uma tecnologia mais baixa, mas de uma densidade imensa e assim, muito grande, muito complicada, que são as relações entre as pessoas e as relações dentro dessa integralidade que eu lhe falei, né? As relações do sujeito consigo mesmo. Então, e a gente assim, se a gente for observar dos processos de construção da saúde e a doença, tá? Esse liame entre elas, saúde e doença, você sabe que essa construção, quando você trabalha com atenção primária, você sabe que ela é uma construção, ela não é só biológica e de ambiência, né? Ela é uma questão sociopolítica. Você acha que o SUS, ele de fato distribui uma parte da riqueza pública para a população em geral, ou você acha que ainda a gente não chegou lá? Eu acho que a gente não chegou lá, mas distribui demais essa riqueza. Ela distribui assim, tipo perto da nota que nós tivemos, 70%. Então acho que está faltando assim, incrementar, implementar e fazer com que a coisa fique forte. Porque a legislação do SUS, que é perfeita, quando passa para a prática, ela não é tão perfeita na prática que você faz. Mesmo nós lá na roça, a gente deixa, às vezes, a desejar.
Então a gente olhando para essa questão da alteridade, que é você perceber o outro como se fosse você mesmo, né? Nas suas necessidades, né? Você acaba tentando fazer com que algumas coisas que não estavam tão bem, como as agendas de consulta médica e as agendas de consultas de enfermagem, de odontologia, né? Elas podem ajudar muito, elas ajudam muito na organização dos processos e das equipes do trabalho diário, mas na verdade ela não consegue olhar para a real necessidade do povo do dia a dia. Nélio, eu considero o coletor de lixo um agente de saúde. Sim. Depois nós temos agentes comunitários de saúde que trabalham, né, com medicina preventiva. Nós sabemos que a medicina preventiva, como você falou, baixa tecnologia, baixo custo e um resultado muito grande. Por que a gente não consegue implantar isso no Brasil inteiro de maneira universal? Eu acho que nós temos dificuldades mesmo. Porque assim, com esse governo anterior, ele resolveu mudar a questão da colocação do financiamento para as equipes de saúde. E ele, assim, no Previne Brasil, ele chegou a colocar o seguinte: ou você faz a coisa e eu te mando dinheiro depois. Antes era assim, eu mando dinheiro para você e você faz a coisa. E nós vamos fazer a avaliação. Tanto que a gente passou por vários processos de avaliação. Numa foi ótimo, na outra não foi bem. E a gente vai passando por isso. Né? Agora, o fato de você fazer com que o sujeito fique atento, sempre tem que ficar, mas que o sujeito cumpra alguns parâmetros importantes de indicadores de saúde, né, para que você receba, isso é uma coisa assim que complica, porque apesar da gente pensar nesses indicadores, nem todo mês a gente vai bem. Então, de certa forma, o que eles queriam e não conseguiram fazer, por causa da militância dos trabalhadores da saúde, né, é um mês mandar menos dinheiro, outro mês mandar mais dinheiro, e outro mês falar parabéns, você ganhou. Parece essas escolas que colocam umas estrelinhas nas crianças. Já viu as crianças no pré-primário? Né? No coque antigo era assim. O coque antigo era assim. Tinha um patinho que ficava aqui atrás e outro patinho lá na frente. Por que ele ficou atrás? Ele falou, porque fez xixi na cama. Sabe, fez xixi na calça. Então assim, é uma coisa meio infantil, né? Mas é que faz a gente entender o seguinte: a militância entendia dessa forma. Porque se as coisas não derem muito certo, por que nós estamos fazendo investimento nesses caras que não estão fazendo nada? Nós estamos terceirizando. Né? Felizmente, o governo mudou. Né? E os melhores pensadores da saúde, pesquisadores de ponta, né? Humanistas, agora eles estão de volta ao governo, cara. Né? Então isso é muito bom. Putz, essa nossa ministra socióloga, cara, é fantástica, Nízia. Né? Pô, cuidou da Fiocruz anos a fio. E agora vai cuidar da gente. E assim, cuidar em equipe, cuidar coletivamente. Né? E dar espaço para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. Elim, vocês médicos têm uma aura na sociedade como meio deuses, né? Porque salvam vidas. Tem um pouco isso, né? Vocês sabem, o doutor, né? É difícil alguém chegar na frente de um médico e chamá-lo pelo nome, sempre. E muitos impõem. E eu lembro de alguns anos, eu vi uma foto numa rede social, você atendendo numa casinha assim, um menino deitado no chão, bem pobrinho. Agora você viu isso? Com vira-lata caramelo do lado. Isso. Eu lembro disso. O médico pode sentar no chão, atendendo numa casa... Gabriel. Chama Gabriel, você lembra disso? Lembro. O médico pode também ir numa casa suja, atender com vira-lata caramelo. O melhor ou só pode que tem, dentro do ambiente asséptico. Não, cara, essa é a coisa da integralidade. Você faz a tua casa de trabalho dentro da casa dos outros. E a coisa mais gostosa que tem que fazer, que temos de fazer, né? Que a gente gosta de fazer, é a visita domiciliar, é a coisa que eu mais adoro. Era aquilo tudo que eu fazia. A gente agendava visitas domiciliares antes da construção do Memorial Sebastião Lemes. Então foi dessa época da implantação. Foi dessa época da implantação, foi.
Você vê o Brasil hoje tentando retomar, pelo menos os investimentos de alguns programas. Sim. Mas qual que é a sua visão do Brasil do futuro? Talvez um Brasil que a gente nem vá ver, mas o que você imagina? O que eu imagino? O que eu imagino ou o que eu desejo, né? Então, assim, eu desejo, na verdade, uma pegada mais revolucionária, né? Eu acho que minha vida se transformou bastante. Não há como reformar o capitalismo. E você sempre falou isso pra gente. Falou muito antes de mim. E eu tenho você também, Edmundo, Obrigado. como uma das primeiras pessoas que falou isso pra mim, né? Antes do Alisson Mascaro. Acabamos de falar com Acabamos ele de agora falar, com a Carol. Então, cara, a pegada é revolucionária, porque não dá pra você reformar essas coisas aqui, que se você der um suspiro diferente, cara, outras pessoas pegam a gestão e destroem tudo em 2 segundos. Como aconteceu agora? Como aconteceu, né? Então, assim, a pegada revolucionária é uma pegada boa. E essa pegada revolucionária tem que ser com o povo e tem que ser com a massa, o povo. Como diz o Augusto Cachabava, massa é o povo em movimento, né? E a gente precisa ficar perto deles, como diz o Alisson, que nem as igrejas evangélicas ficam. Então, assim, mas a gente tem que ficar perto e falar, vem aqui, vamos conversar a respeito disso, né? E conversar de uma forma, assim, bem simples, de que, cara, nós precisamos mudar tudo que tem por aí, né? Inclusive para melhorar o SUS e melhorar muitas outras coisas. Por exemplo, por que a educação, por que os educadores que tomaram conta da educação há 50, 60, 100 anos, por que não apareceu nenhum que conseguisse fazer um movimento parecido com o do SUS para a educação? Ué, o que houve? Tô dando uma escapada. Não. E eu tenho uma lembrança que eu quero falar para vocês e quero dividir com o pessoal. No segundo governo do PT, a gente foi... Nacional ou aqui na cidade? Aqui na cidade. A gente foi, e era nacional primeiro, né? Então a gente foi convidado, né? Todo mundo, inclusive a professora Célia da pediatria, você lembra? Sim. A Célia. Esqueci o sobrenome dela, da pediatria. Ela foi também. A gente se encontrou lá, em Brasília, no auditório da OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Saúde, né? Nesse auditório da OPAS, em Brasília, estava cheio de gente sentada no chão. Estudantes, professores, trabalhadores, todo mundo junto, gestores das cidades, todo mundo junto. Não importava partido, nada, que estava todo mundo lá, pô. Todo mundo lá. Lá na mesa estava o Gastão Wagner, que era o secretário executivo do ministro, e estava o secretário executivo do ministro da Educação. Porque pela primeira vez, o governo Lula primeiro, foi a primeira vez que tiveram portarias interministeriais. E a primeira que apareceu foi sobre a educação na saúde, com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde juntos, escrevendo portarias juntos. Tá? O cara da educação, bom, o Gastão fez aquele discurso brilhante de sempre. Isso foi em 2003. E o Gastão, cara, depois do seu discurso, apareceu esse senhor, que era secretário executivo do Cristóvão Buarque na época. Ele deu um muro na mesa, cara. Todo mundo ficou em silêncio. Ele falou assim, o que é que o pessoal da saúde tem que o pessoal da educação não tem? Olha aqui, tá tudo cheio de gente. A gente não consegue fazer algo assim com o pessoal da educação. Eu falei, caramba. Então, assim, a pegada revolucionária é uma pegada assim que, cara, você tem que mudar tudo. E não dá para você ficar só com um lugar andando para valer e o resto indo para trás, né? Por mais força que os trabalhadores da educação fazem, pô. Os caras trabalham pra caramba e não conseguem deslanchar. Não conseguem deslanchar por causa da dificuldade das diretrizes, de ter diretrizes claras para se fazer a coisa. E boas diretrizes são a integralidade, a universalidade e a equidade, não são? Sim, Isso é só para essa parada da saúde. Isso é para a educação também.
Se eles tivessem isso aí, os professores iam nadar de braçada. Nadar de braçada. Nelinho, o papo fica bom, mas aqui passa rapidinho. Passa. A gente queria conversar muito mais. Mas antes de terminar, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, para quem está nos assistindo, se puder prestar atenção no Pix aqui, está no nome Ana Viva o Pix, Favaretto, olha o Pix. dá uma ajuda aí, aperta o sininho, dá like, compartilha. E eu vou pedir para o Nélio terminar, Nélio, você olhando para aquela câmera ali na sua frente. Aquela lá? E conversa com os pais e mães de crianças sobre vacina. A gente tem que tomar vacina ou existe algum perigo na vacina? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não há nenhum perigo em tomar vacina. Eu acho que assim, as vacinas, isso é uma coisa que é pré-SUS, certo? As equipes de saúde, o pessoal da vigilância epidemiológica, os departamentos de vigilância em saúde no Brasil inteiro, das cidades, eles estão em par e passo com a ciência. E a ciência, as universidades, estudos multicêntricos em vários países, está todo mundo se colocando a favor das vacinas, de qualquer uma, inclusive a Covid. Então, assim, não é possível ficar sem vacinar. E quanto às crianças, meus amigos, eu digo o seguinte: as crianças estão nas mãos dos pais. Então, se você tiver filhos e você ainda não deu vacina aos seus filhos de Covid, ou todas as outras vacinas não estão adequadas, atualizadas nos filhotes, né? Isso pode trazer problemas sérios para as crianças, e esse problema sério vai ser para você também, porque essas crianças, como elas não têm juízo, vocês que cuidam delas, vocês têm que zelar para que elas tenham um processo de crescimento e desenvolvimento perfeito até a fase adulta. Aí depois elas vão se cuidar. E tenho certeza que elas vão se cuidar direitinho, tomando as vacinas dos adultos. Muito obrigado. Foi um prazer, né, Edmundo? Então, né? Obrigado, o prazer foi meu. Muito Um obrigado, amigo que a gente admira há muito tempo. Exatamente. Eu ia falar assim, passei a admirar mais depois do nosso papo hoje. Que bom. Obrigado por essa amizade. Muito obrigado, por essa querido. competência. Viva, viva. Tamo junto. Um abraço, até o próximo Carcará, o podcast que rico não ouve. Legal.